você mencionou lá 2015, que talvez tenha sido o primeiro boom, depois a gente teve a pandemia, com bastante dinheiro disponível no mercado e muita startup, health tech surgindo e recebendo, né, os seus aportes. E hoje a gente está naquele momento ali talvez de espera. Algumas têm, sim, os seus investimentos, mas também não está mais tão abundante. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, qual que vai ser o novo cenário pensando nesse mercado de health techs, das startups de saúde, pensando em trazer soluções, assim, só vai receber investimento quem tiver IA? Olha, tem uns dados interessantes recentes nos Estados Unidos, as 85% dos investimentos em health techs são health techs ligadas com algum elemento de IA, né? E eu não gosto de ficar falando muito do mercado americano por causa disso, daquilo, mas assim, tem coisas que pelo tamanho do mercado, né, a velocidade com que as coisas acontecem e o nível de infraestrutura que tem, as coisas às vezes acontecem mais rápido, né, muitas delas. E uma coisa interessante que aconteceu recentemente, que olhando para investimentos em geral, em saúde, em tecnologia em saúde é uma coisa bem ampla, né? Envolve a parte de tecnologia digital, envolve a parte de biotecnologia, farma e tudo isso. Pela primeira vez, o investimento em health tech, que são as tecnologias digital, foram superiores ao que é biofarma. Lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. As health techs receberam nos últimos nesse ano, né, acho que é o dado mais recente até o meio do ano, publicado, o terceiro TRI, 14,6 bilhões de reais de investimento de dólares, 14,6 bilhões de dólares de investimento, enquanto biofarmas foram 13 bilhões de dólares. Então foi a primeira vez que uma coisa superou a outra. Isso é óbvio puxado por IA. Né? Então teve algumas, em termos de números de transações, elas em relação ao histórico, não mudou muito, não teve um aumento grande, mas teve um aumento no valor das transações, teve alguns grandes rounds, teve Functional, né? Funcional, que é uma empresa que é tipo um plano de saúde, de exames, pode até falar um pouquinho, mas eles levantaram 300 milhões de dólares, por exemplo. Tem His and Hers, tem algumas outras empresas. Tem uma que faz apoio à decisão clínica. É o Open Evidence. A Open Evidence foi avaliada a 6,6 bilhões de dólares, né? Uma história incrível. Então, a gente vê esse dinheiro, um dinheiro mais disponível, olhando para a IA. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. No Brasil, eu acho que ainda os investidores estão bem cautelosos ainda, né? Estão bem cautelosos também com juros desses, também não é muito fácil botar dinheiro para trabalhar, né? Então, mas eu acho que boas histórias de AI e saúde estão por vir, né? Eu acho que a gente tem alguns movimentos, o que eu conheço mais naturalmente dentro da Bionexo, uma trilha bem acelerada. Agora eu acho que os primeiros 2 anos ninguém sabia muito bem para onde que isso ia caminhar, né? Quem investiu, quem pegou lá o primeiro modelo do ChatGPT e embarcou dentro da sua aplicação, teve que jogar fora e fazer tudo de novo. Então agora tem alguma certa estabilidade, né? Tem uma discussão grande se os modelos de IA estão entrando em fases de melhoria incremental. O ChatGPT 5 tem diversas discussões nesse sentido. Será que é uma melhoria incremental ou é uma melhoria radical? Melhora, né? Quase nada, né? Exatamente. Eu já estou tendo que fazer função no Gemini, e essa não faz aqui, eu passo para lá, e não termina aqui, eu termino lá. Então, assim, eu estava escrevendo um livro infantil esses dias. É mesmo? É uma brincadeira, assim, para os meus filhos, né? E aí a imagem faz num lugar, a narrativa na outra. Para fazer a diagramação tem que ir para o Adobe ainda, não tem jeito. Então, é um pouco do que a gente está vivendo, né? Não tem e eu acho que a gente vai ver ainda isso na saúde, né? No sentido de que vão ter soluções especialistas que vão fazer funções especialistas, como a gente estava falando. Mas o dinheiro, eu acho que tem dinheiro. Eu acho que tem dinheiro para boas soluções, né? A gente viu o surgimento de alguns fundos especialistas, né? Tem a Agir, tem a Green Rock, que inclusive nós como família investimos recentemente, estamos participando um pouco com eles lá, né? Como investido no fundo, né? Então, eu acho que tem dinheiro, tem para bons produtos, bons projetos, é possível encontrar investidores. Eu acho que tem uma maturidade dos próprios fundos generalistas de Venture Capital no Brasil, investiram em algumas soluções de saúde,
Há 10 anos praticamente não tinha. Tinha Ninguém nem olhava para essa nem olhava, né? Acho que o Doutor Consulta foi um que pegou um dinheiro mais desses investidores mais tradicionais, mas hoje tem algumas, né? Principalmente nesse lado de ciclo da receita, que levanta Canary, Kazek, muitos desses fundos e outros investiram. Então eu acho que assim, depende muito da nossa maturidade quanto empreendedores também, de botar bons projetos de pé, sabe? Acho que esse é um ponto chave. Parece que muitos empreendedores se frustraram um pouco nessa jornada, mas pelo menos o que eu sempre escuto, né, eu converso também com muita gente, parece que estão exigindo mais do que só o PowerPoint, né? E aí, quando você vai ali dentro da apresentação da estratégia, vendo se de fato você rodou mais do que um piloto, a coisa não se sustenta, né? Não dá para generalizar, mas... eu acho que são muitos elementos, né? A gente sabe que empreender é difícil em qualquer setor. No setor de saúde tem as suas complexidades próprias, né? E ainda a dependência, por exemplo, quando a gente olha... Porque tem segmentos e segmentos, né? Por exemplo, a gente olha o segmento enterprise dos softwares para hospitais ou soluções especialistas para o hospital. Ele tem uma dependência tão grande dos RIS tradicionais que é difícil, né, encaixar alguma coisa ali, né? Ainda assim, eu não sei, quando se perguntar para um CIO, talvez seja um ponto aí para uma próxima pauta. Já vou anotar. Quantas soluções eles contratam, eles têm no payroll deles lá, que eles têm que justificar para o CFO para contratar todos os anos. É muita coisa. Eu estaria mais de 30, 40, provavelmente, né? Solução especialista de receituário, que esse é um case bem bacana do Brasil. Acho que o melhor case de transformação digital, óbvio, depois da Bionex, transformação em procurement e ciclo, são os receituários digitais, né? Eu acho que tipo Memed, Mevo. Memed e Mevo, acho que mudaram a forma como se o médico se relaciona com os receituários, né? Hoje eu fui em alguns médicos recentemente por conta de uma questão familiar, e todos eles usam um receituário digital. Já é uma coisa consolidada e as farmácias já está resolvido. Criou-se uma nova maneira de se relacionar. Acho que isso é um bom exemplo de transformação digital na prática e que ele tocou num âmbito que vai além do enterprise. Ele vai na relação do médico com o paciente, já um B2C. O que tem de solução digital em saúde de B2C no Brasil? Tá difícil, não né? Tem. Não tem. Então é um mercado... Ele é difícil em qualquer lugar, mas Sim. Não tem. Porque B2C em geral é mais caro, é mais trabalhoso, é mais difícil. É mais difícil no curto prazo, né? Mas pode trazer resultados enormes no longo prazo, né? Então a gente não tem nenhum case grande de B2C, soluções que podem mudar a relação do paciente diretamente hoje no Brasil. Então acho que esse é um campo que está bem aberto. Você mencionou Meta, WhatsApp, Instagram e agora me lembrei do Nubank. Assim, será que alguém vai criar algo tão disruptivo ali como o Nubank que transforma toda a experiência digital direto para o B2C? Da onde que viria esse formato? Aqui a gente está fazendo um exercício de futurologia, mas aposto que você já pensou nisso. Mas é o nome, né? Futuro da saúde. A gente tem que pensar nisso. Eu fiquei pensando muito sobre isso, porque uma coisa interessante quando a gente olha o caso do Nubank, eu não conheço a fundo, não sou não me aprofundei tanto na tese, mas conheci lá no início, tive a oportunidade de estar com o Davi, com o diretor de produto na época, né, o CPO, que é o Hugh, um canadense, uma pessoa muito inteligente, muito legal, lá no início mesmo. E eu vi que eles construíram uma coisa muito legal. Ao mesmo tempo, eles já se basearam numa infraestrutura que o Brasil proporcionou para que fosse disruptado dessa maneira. Então, não há dúvida que ele fez uma transformação enorme na relação que a gente tem com os bancos, né? E transformou todo o setor. Uhum. Né? Então, assim, você provocou a transformação em cadeia por causa disso, né? Exatamente. Eu não sei porquê, mas o meu cadastro foi negado no Nubank, eu quase liguei lá. A gente agora vamos reclamar aqui. Vou reclamar aqui, eu estou olhando para a câmera, mas eu uso o C6, o Jabá, desculpa aí, o C6 me atende super bem. Eu gosto muito e mudou a relação, né, que a gente tem com os bancos. A gente tinha agência para pagar a conta, né, não faz tanto tempo, né? Então, aí entrega a idade um pouco, né? Mas, fechando isso... Eu acho que tem uma questão de infraestrutura de dados, principalmente. Porque o que é a revolução do Pix? E vem antes, né? A revolução do Pix vamos dizer assim,
é a cereja do bolo, como vamos dizer assim, né? Porque o bolo é a infraestrutura a Câmara de Compensação Nacional, né? Que permite os dados transacionarem, os bancos transacionarem entre si, praticamente a tempo real, já há alguns anos, né? Não é uma novidade, né? E isso não existe na saúde, né? Então, tem muita discussão de quem vai fazer isso, a tal da interoperabilidade, que é uma discussão antiga, né? Arcaica até já, né? Então, eu acho que se tem uma disrupção importante para fazer, é numa solução que consiga realmente criar transversalidade nos dados em saúde que por si. Agora, eu acho isso muito difícil nascer independente de uma regulação. Tá. Né? Vou dar só mais um exemplo desse ponto. Eu falando com uma solução, eu não estou me lembrando agora, uma solução nos Estados Unidos que eles fazem ciclo da receita. E eu perguntei, poxa, como é que é a integração com os hospitais? Dá muito trabalho a integração de software com os hospitais? Eu falei, não dá trabalho não, achei tranquilo. Eu falei, peraí, como é que é? Por que é tranquilo? Eu falei, não, porque há 2 anos atrás foi passada uma regulação que obrigou todos os softwares de RIS, de prontuários e tudo, a disponibilizar os dados que são necessários para transferência para as operadoras num formato específico, tal. Falei, mas quanto tempo isso faz? 2 anos. E está resolvido? Falei, está resolvido. Então, assim, a regulação, por exemplo, no caso do ciclo da receita, as operadoras, todas as operadoras disponibilizar uma API, né, um protocolo de comunicação de informações para serem consumidas pelo hospital ou por agentes como nós que fazemos essas transações na Bionex. Né? Quem disponibiliza? Não disponibiliza. Só os grandes. Tá. Só os grandes. E eles disponibilizam porque é melhor para eles. É melhor para todo mundo. Para todo mundo. Porque assim, uma tecnologia de um nível de robustez maior de dados vai ter uma camada de API. Você precisa de alguém para construir, etc. e tal. Hoje, a realidade é que para qualquer solução que transmite, recentemente tem uma aquisição da Bionex, que é a Overmind, que ela pede autorização, faz a autorização e elegibilidade com as operadoras. Né? Como que é feito isso? É por IA? Oxalá fosse, mas não é. Não. São web scrappers. O que é web scrapper? É lá um Traduz robozinho, um robozinho bot, um robozinho, né, que vai lá e simula um ser humano preenchendo um número de uma carteirinha num campo, dentro de um website. Então, assim, isso é uma tecnologia de, sei lá, 90. Década de 90. Né? Então, a abstração dessa camada, ela é fundamental. E isso, até já existe alguma regulação, mas não é enforceable, né? Não tem, assim, uma força. Então, assim, infelizmente no Brasil a existência de uma regra ou de uma lei ou de uma decisão nem sempre é cumprida, né? Então acho que esse é um ponto importante. Então, desculpa se eu falei muito aqui, mas eu acho que super acho que a transformação ela vai precisar de um apoio de infraestrutura e essa infraestrutura é uma camada de dados. Poxa, a partir daí a gente começa a pode ter um florescer de soluções assim, mais direto ao consumidor, um Nubank da saúde, de transformar de maneira importante a relação do paciente com o sistema de saúde como um todo. Né?